Colossenses capítulo 4, versículo 8, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do nosso estado e console os vossos corações. O qual o apóstolo está se referindo a Tíquico, seu conservo e auxiliar, também seu cooperador e amigo e companheiro de ministério. Tíquico era um servo de Jesus Cristo que estava a serviço do reino de Deus e do Senhor Jesus, mas que também estava a serviço do ministério do apóstolo Paulo, principalmente neste momento em que o apóstolo se encontrava preso. Ele era de fato uma pessoa de confiança do apóstolo dos gentios, por isso que era um dos seus cooperadores na obra de Deus, além de ser um amigo particular do apóstolo Paulo, o qual vos enviei. Não se sabe ao certo onde o apóstolo se encontrava preso neste momento de seu ministério, se em Éfeso ou na capital do Império Romano, que era Roma. O certo é que o escritor desta carta se encontrava encarcerado e não podia, portanto, realizar pessoalmente suas viagens missionárias e ministeriais para visitar as igrejas. O apóstolo ainda não era conhecido de vista dos irmãos da igreja que estava na cidade de Colossos, mas há quem diga que seu planejamento era visitar aquela comunidade cristã. Como não podia agora neste momento, então ele enviou Tíquico para o representar e fazer a obra de Deus naquele lugar, porque havia uma necessidade muito grande da presença do ministério para fazer as orientações corretas e transmitir os ensinos do Evangelho para o povo de Deus em Colossos, o qual vos enviei para o mesmo fim. A viagem de Tíquico para representar o apóstolo Paulo na igreja que estava na cidade de Colossos tinha seus objetivos bem definidos. Como enviado e, portanto, representando Paulo, Tíquico resolveria, em nome do apóstolo, os mesmos problemas, como se fosse o próprio Paulo em pessoa. Tíquico tinha carta branca da parte de Paulo para tomar as decisões que ele bem entendesse em tomar, até porque ele está investido neste momento da autoridade do próprio Paulo, que era o apóstolo dos gentios, para então, como comissionado de Paulo, fazer aquilo que era necessário ali naquela comunidade cristã, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibas. Nesta frase, o escritor nos dá a entender que Tíquico, como um enviado da parte de Paulo e, portanto, como um supervisor no lugar do apóstolo, levava consigo a missão de fazer um monitoramento
e trazer de volta um relatório de como as coisas estavam se dando ou acontecendo na igreja de Colossos. Tíquico seria de fato os olhos de Paulo naquela missão, no sentido de manter o apóstolo bem informado de tudo o que estava acontecendo naquela igreja amada, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado. O teor desta carta já nos dá a entender de que boa parte do que estava acontecendo na igreja de Colossos já era do conhecimento do apóstolo. No entanto, o escritor quer saber mais de tudo que estava se dando naquela comunidade cristã, principalmente os últimos acontecimentos. Ele queria saber de tudo e como estava a igreja naquele momento, que era um momento difícil para todo o povo de Deus, naquele primeiro século de nossa era cristã, onde a igreja passava por duras perseguições e opressão dos judeus, do Império Político de Roma e também da sociedade de um modo geral, como os líderes das falsas religiões daquela época, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console. Além do monitoramento que Tíquico deveria fazer dos novos fatos que se dava na igreja de Colossos, ele também levava consigo a missão de consolar a igreja do Senhor Jesus naquele lugar com as boas novas de Cristo e o que ele estava realizando por todos os lugares, como também o apóstolo deseja levar ao conhecimento de todos que ele estava bem neste momento, apesar de se encontrar preso ou encarcerado, possivelmente pelas autoridades do Império Político de Roma. Por fim, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Não somente a Igreja de Cristo na cidade de Colossos, mas todas as igrejas já fundadas neste mesmo tempo estavam passando por momentos de tribulações, perseguições e muitos dos cristãos sendo presos e mortos por causa da defesa do evangelho que faziam. A mensagem de conforto levada por Tíquico certamente seria um bálsamo para os corações daqueles que serviam a Cristo Jesus naquele lugar. E Paulo, tendo conhecimento dos problemas que os irmãos passavam na igreja de Cristo na cidade de Colossos, ele recomendou ao seu amigo de ministério, cooperador Tíquico, para que levasse uma mensagem de motivação, de ânimo, de encorajamento para o povo de Deus naquele lugar. Era um instante em que essa palavra de conforto levantaria o ânimo, o encorajamento daqueles que estavam enfrentando problemas na vida. Por gentileza, compartilha este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.